Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós damos início neste momento à sessão solene de posse conjunta nos cargos de direção do biênio 2019-2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, por gentileza, fiquemos todos de pé para receber, neste momento solene, os membros desta egrégia corte, tendo à frente do cortejo Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Expedito Ferreira de Souza, Sua Excelência o senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e Sua Excelência o senhor Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Eudo Rodrigues Leite. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Sua Excelência a Senhora Governadora do Estado, Fátima Bezerra. Convidamos Sua Excelência o senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Convidamos o Excelentíssimo senhor Senador da República, Garibaldi Alves Filho. Convidamos Sua Excelência a Senhora Deputada Federal e Senadora eleita Zenaide Maia. Convidamos Sua Excelência o senhor Ministro do STJ, Luiz Alberto Gurgel de Faria. Convidamos Sua Excelência o senhor Ministro do STJ, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Convidamos o Excelentíssimo senhor Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Edilson Nobre Júnior. Convidamos Sua Excelência o senhor Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Desembargador Federal, Bento Herculano Duarte. Convidamos Sua Excelência o senhor Prefeito em exercício da cidade do Natal, Paulo Eduardo da Costa Freire. Convidamos Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Convidamos o senhor Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros Filho. Convidamos Sua Excelência o senhor Juiz e Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Jaime Oliveira. Convidamos Sua Excelência o senhor Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Joese de Andrade. Com a palavra, Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Desembargador Expedito Ferreira de Souza. Declaro aberta a presente sessão solene que tem por finalidade empossar os novos dirigentes do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte para o biênio 2019-2020.
2020. Tomarão posse o excelentíssimo senhor desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, o excelentíssimo senhor desembargador Vigílio Macedo Júnior, o excelentíssimo senhor desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho, respectivamente, nos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor-geral de Justiça, eleitos na sessão do Tribunal Pleno em 31 de 10 de 2018. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, possamos cantar o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Constitui-se extensão desta mesa as autoridades sentadas à primeira fila deste auditório. Sua Excelência, o senhor deputado federal Antônio Jacome, Sua Excelência, o senhor deputado federal Rafael Mota, Sua Excelência, o senhor deputado federal Walter Alves, Sua Excelência, o senhor deputado federal Felipe Maia, Sua Excelência, o senhor brigadeiro Eduardo Luiz Guilherme Silveira de Medeiros, Sua Excelência, o senhor tenente-coronel Joilson Silva Lima,
do 7º Batalhão de Engenharia de Combate, e Sua Excelência o senhor Coronel Jorge Augusto Ribeiro Cacho, da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte registra e agradece a presença das seguintes autoridades: Sua Excelência a Senhora Prefeita da cidade de Mossoró, Rosalba Serlini; Sua Excelência a Senhora Prefeita da cidade de Areia Branca, Iraneide Rebouças; o Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Secretário-Geral do CNJ, Carlos Adamec; Sua Excelência o Senhor Desembargador e Ouvidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Marcos José Rodrigues de Oliveira; o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, neste ato representando a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Arthur Cortez Bonifácio; Sua Excelência o Senhor Juiz de Direito e Presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, José Herval Sampaio Júnior; o Senhor Secretário-Geral do Supremo Tribunal Federal, aqui presente, Dr. Eduardo Toledo; Dr. Ronaldo Barão, Juiz de Direito aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; o Senhor Presidente do Sistema Fierne, Amaro Salles; o Senhor Presidente do Sistema Fé Comércio, Marcelo Queiroz; o Senhor Cônsul Honorário de Portugal do Rio Grande do Norte, Francisco Lamy; o Senhor Professor Doutor da PUC São Paulo, Professor Robson Maia Lins; o Senhor Professor da Universidade de São Paulo e jornalista Gaudêncio Torquato; o Senhor Advogados Dr. Carlos Cassebe; o Senhor Empresário, ex-ministro e ex-senador da República, Fernando Bezerra; o Senhor Empresário Antônio Patrício; o Senhor Empresário Arnaldo Gaspar; o Deputado Federal eleito, General Girão; Sua Excelência o Senhor Defensor-Geral do Rio Grande do Norte, Marcos Vinícius Alves; a Senhora Representante da Câmara Municipal de Natal, Vereadora Nina Souza; Sua Excelência a Senhora Procuradora-Chefe da Procuradoria-Geral da República no Rio Grande do Norte, Caroline Maciel; o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal e Diretor da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Marco Bruno; e o Excelentíssimo Senhor Juiz e Diretor do Fórum de Natal, Nilson Cavalcante. Senhoras e senhores, neste momento eu convido a todos para que possamos assistir a um vídeo que resume as principais ações da gestão 2017-2018.
Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhora governador do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, excelentíssimo senhor senador da República, Garibaldi Alves Filho, excelentíssima deputada federal e senadora eleita, Zenaide Maia, excelentíssimos ministros do STJ, Luiz Alberto Gugel e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, excelentíssimo senhor desembargador do TRF da 5ª Região, Edilson Nobre Júnior, excelentíssimo senhor vice-presidente do TRT da 21ª Região, desembargador federal Bento Herculano Duarte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Eudo Rodrigues Leite, excelentíssimo prefeito em exercício da cidade de Natal, Paulo Eduardo da Costa Freire, excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros Filho, excelentíssimo senhor presidente da Associação de Magistrados do Brasil, juiz Jaime Oliveira, excelentíssimo senhor comandante do 3º Distrito Naval, vice-almirante Joese de Andrade, meus senhores, minhas senhoras, desembargadores de outros estados aqui presentes, convidados, familiares do empossado, minha esposa Jana aqui presente, minha filha Kate. Inicialmente, há 2 anos, em solenidade como esta, ao assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, afirmei que eu fazia com muito orgulho, o orgulho de assumir a missão mais honrosa para o magistrado potiguar, honrosa e árdua. 2 anos depois, neste mesmo momento, eu que tenho a honra de passar esta presidência para o desembargador João Batista Rebouças, peço licença para confessar que eu faço com outro orgulho, o orgulho do trabalho realizado, o orgulho da missão cumprida. Todos sabemos o quanto isso significa aceitar uma tarefa, reunir uma equipe, planejar as ações e executá-las, uma a uma, enfrentando as dificuldades com inteligência e persistência, com amor à causa e o respeito com aqueles que esperavam de todos nós os resultados que nos propusemos alcançar. Desembargador Amaury Moura, ao assumir a presidência, estabelecemos 2 compromissos. Primeiro, valorizar magistrado e servidores. E o segundo, aumentar a produtividade e a celeridade processual. A partir destes 2 momentos, cumpriu muitas metas no tangente à valoração dos magistrados e servidores. Vou citar algumas delas, ministro Dias Toffoli. Implantação da database para servidores,
reformulação do plano de cargos e salário, criação do prêmio por produtividade individual e coletiva, além do desafio de 100 dias. Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Justiça, recuperação de prédios e construções de novos fóruns, agregação de prédios sem despesa de compra, como a da antiga sede do TRE, início da construção da nova sede do Tribunal, um sonho de décadas, realizada agora com recursos próprios do próprio Tribunal. Renovação da rede de informática, com compra de 2.300 computadores. E aqui, quero ressaltar, instalamos dos melhores data centers do Brasil. Essas duas providências atenderão a uma demanda de uma década quanto ao processamento e à segurança do judiciário brasileiro. Um data center com 2 certificações internacionais. Tudo isso deu aos magistrados e servidores motivação e meios mais adequados para realizar os compromissos diante da sociedade potiguar. E esse compromisso era aumentar a produtividade e a celeridade processuais. A partir daí, estaríamos trabalhando para atender à grande expectativa do cidadão quanto ao judiciário, uma justiça que julgue rápido, que alivie as tensões sociais, individuais, respondendo com celeridade às demandas do funcionário. Excelentíssimo desembargador Amilcar Maia disse muitas vezes, quando a justiça tarda, ela começa a falhar. Para corrigir essas falhas, envidei todos os esforços da nossa equipe administrativa, dos servidores e magistrados. Acredito que conseguimos muitos e bons resultados nessa meta. Foram frutos do projeto na área de produtividade. Vou citar alguns. Confecção da nova Lei de Organização Judiciária, redistribuição de servidores entre a primeira e segunda instância, de modo a priorizar o primeiro grau em observâncias às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Implantação das secretarias judiciais unificadas, criação da contadoria judicial para realizar cálculos e acelerar o julgamento dos processos. Implantação do projeto de residência em tecnologia da informação, com ênfase jurídica em parceria com o Instituto Metrópole Digital. A mudança de competência das várias unidades judiciárias para melhorar a distribuição da carga do trabalho. Todas essas ações nasceram a partir da criação do Núcleo de Governança Estratégica com foco em produtividade. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, o Núcleo de Governança, juntamente com os 3 juízes auxiliares, foi a base de implantação de todas as metas, cuja estrela guia foi o binômio inovação e produtividade. Dentro dos objetivos, criamos o Sistema de Gerenciamento de Precatória, o Disque Justiça, o Programa de Gestão Fiscal Efetiva, a Contadoria Judicial, a Calculadora Automática para Cloud RPV, o GPS Juiz e a ferramenta digital. Hoje, pela manhã, foi instalado foi instalada a Guia Única, como também o Alvará Judicial, que os advogados cobravam a todos os instantes.
Não poderia deixar de citar aqui a implantação dada ao processo eletrônico. O PGE, o PJE está agora em todas as comarcas do Estado. Isso melhorou e deu mais velocidade ao trabalho dos advogados e magistrados. Criamos uma nova intranet e a Rádio Web Justiça Potiguar, ampliando o contato direto da Justiça com o público interno e externo. Excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves, essa inovação, das quais apenas citei acima as principais, foram todas direcionadas a aumentar a produtividade e a celeridade. Na sua execução, utilizamos critérios científicos, técnicos e pessoais para torná-las permanentes e passíveis de aperfeiçoamento sempre que tiver for necessário. O fruto dessa organização laboral, da criação dos meios necessários à sua execução e a união de magistrados e servidores em torno de objetivos comuns, logo apresentaria um resultado. Em 2017, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte foi qualificado pelo CNJ como o melhor índice de produtividade da Meta 1. Essa meta analisa o julgamento de número maior de processos do que o distribuído no ano. Todos os segmentos da Justiça alcançaram esta meta, tanto o primeiro grau como o segundo grau. Quero lembrar ao excelentíssimo senhor desembargador Lermando Mota, fomos o primeiro em produtividade entre todos os 27 tribunais do Brasil, que levou os grandes tribunais a pensarem as suas organizações de trabalho. Da nossa parte, depois de ter encontrado o melhor caminho, continuamos no labor persistente e com resultado. E esse esforço continuado nos deu ainda os selos ouro e prata e nos consolidou entre os tribunais mais produtivos do país. Tudo o que foi feito nesse biênio foi sempre movido pelo objetivo de servir o cidadão e atender a sociedade. Dou alguns exemplos. Os mutirões de baixa processual, a convocação de 60 juízes leigos para apoio juizado, a entrega da segunda unidade de imóvel para atender as demandas do trânsito em Natal. Desembargador Francisco Saraiva Sobrinho, diante da crise que particularmente afeta o nosso Estado, contribuímos com doação de um avançado centro de exame genético para o ITEP. Doamos veículo para entidades públicas. Transferimos mais de 30 milhões de reais para a Polícia Militar. Doamos imóveis para ajudar o Executivo a se capitalizar. Instalamos um novo juizado para casos de violência doméstica da Zona Norte da capital. Mas não foi só isso, excelentíssimo vereador Glauber Rego. Implantamos o sistema POTI, que acelera o procedimento de penhoras online. Criamos o sistema de correição virtual para auxiliar o trabalho da Corregedoria. Criamos o PJ Mobile, valiosa ferramenta para os advogados, um exemplo da inovação tecnológica que implantamos. A divisão de precatórios, a partir dos estímulos que deu às prefeituras e autarquias, conseguimos pagar um volume de dívidas inéditas na história do Rio Grande do Norte. Foram 225 milhões de reais no biênio. Outro ponto que destaco,
A nossa conduta administrativa foi sempre pautada em promover uma gestão a partir do debate interno e a formação do consenso, sempre com a maior participação possível de todos os magistrados e servidores. Por isso, realizamos 3 encontros com juízes e 4 com os servidores. Excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa, leal e valoroso vice-presidente deste mandato. Neste momento, quero registrar o meu primeiro agradecimento. Nunca imaginei que um presidente do tribunal possa administrar-se, senão a partir da união dos propósitos com o Colégio de Desembargadores, e foi isso que encontrei em Vossas Excelências, desde o primeiro minuto em que estive na presidência. União de propósitos que levou a discussões elevadas e a consenso da mais alta magnitude, todos imbuídos de fazer o melhor para o judiciário, para o judiciário fazer o melhor para a sociedade potiguar. Excelentíssimo senhor desembargador Ibanez Monteiro, assim como foi as ideias que levei ao pleno e como as ideias que de lá colhi, sempre para valorizar o poder judiciário e levá-lo a tornar um dos melhores do Brasil, sempre no intuito de trabalhar e, em consequência, conquistar cada vez mais o reconhecimento dos potiguaros. Excelentíssima senhora desembargadora Judite Nunes, está no meio de Vossas Excelências, ocupando a cadeira de presidente, só me fez ver o compromisso de todos com a justiça, com o judiciário e com o cidadão. Sei que essa é uma tradição antiga do nosso tribunal, tradição que honra a todos que já passaram pelo plenário, pela presidência. No que me diz respeito, ter ocupado uma presidência com essa história se tornou honrado e feliz, e dignificado e agradecido. Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, digníssima corregedora de Justiça, não poderia deixar de levar a Vossa Excelência um agradecimento pela parceria, pelo trabalho infatigável, pela presença constante. Quanta satisfação tivemos, como membro do Poder Judiciário, em levar os serviços ao nosso alcance a milhares e milhares de cidadãos dos mais distantes dos municípios da nossa terra. Mobilizar centenas de servidores e magistrados para oferecer serviços muitas vezes simples, mas os quais os cidadãos mais humildes têm dificuldade e até mesmo em buscar. Saímos das nossas vestes protocolares para vestir a roupa do servidor público, que, afinal, é o que todos nós judiciários somos, e que é a recompensa maior poderíamos esperar que dá satisfação de ver o cidadão tendo acesso aos seus direitos. Desembargador Virgílio Macedo, Vossa Excelência é testemunha como mantivemos no mais alto nível a relação institucional com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Advocacia, esta particularmente através da OAB. Assim foi também com a Advocacia e as Procuradorias do Estado e do município. O nosso esforço foi recompensado pelo resultado de relacionamento, sempre pautado pelo interesse público e pela atenção do cidadão. No diapasão do interesse público, peço licença para expor alguns números. No biênio que se encerra, deixamos de receber 273 milhões da fonte 100, que são devidos em 12º. Apesar disso, graças à administração criteriosa com os gastos, vamos deixar em caixa 226 milhões líquidos
à disposição da nova administração. No total de 143 milhões, que são da fonte 100, e 75 milhões são da fonte 190. Isso, dinheiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Do governo do Estado, na fonte 100, deixamos apenas 8 milhões de reais. Excelente desembargador Vivaldo Pinheiro, muitos foram os desafios, enormes foram as tarefas. Muitas vezes, o tempo pareceu curto, noutras, rápido demais. Em todos os casos, maior do que tudo isso, foi a determinação pessoal, a capacidade jurídica, o senso de responsabilidade e a extrema dedicação de toda a equipe que esteve à frente dos desafios nesse biênio, dias e dias seguidos, às vezes em feriados e noite adentro. Mas o que importava era a tarefa, não o cansaço. A satisfação era a busca, e sim a solução. Em nome da tarefa, todos deixaram de lado o estado individual para se entregarem ao coletivo. Todos juntos, empurrando a viga para cima, pois o que importava era a construção. A quantos tenho de agradecer, não direi nenhum nome, para ser justo. Teria que desfilar tantos nomes, que essa solenidade não comportaria no tempo. A Vossa Excelência, desembargadores, ao núcleo de governança, aos juízes auxiliares, aos secretários, aos assessores, a todos os juízes, meu muito obrigado. E a todos os servidores, capitaneado pelo Sindicato dos Servidores do meu Estado, da Justiça, que aderiram à responsabilidade de cumprir a tarefa. A todos vocês, em proclamo os nomes em letra maiúscula, na minha alma agradecida. Aquele das salas próximas, aqueles dos fóruns distantes, aqueles que nem sei o nome, aqueles que encontrei rapidamente, aqueles que nunca vi, mas sei que estavam nos seus postos, fazendo a sua parte. A vocês, muito obrigado. Obrigado a meus familiares, que tanta vez não tiveram a minha presença e, mesmo assim, não deixaram me fortalecer quando a tarefa era por demais árdua. A vocês, o meu amor agradecido. Desembargador João Batista Rebouças, doravante presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, eis o poder que passo a vossas mãos, um judiciário modernizado e com mais referência republicana, como exige esses tempos. Um tribunal que não fugiu dos seus desafios e antes o encarou e produziu os desejados resultados. Um judiciário da altura de Miguel Seabra Fagundes, um tribunal à altura de todos os embargadores e presidentes que aqui passaram. Foi isso que incumbi a missão de fazer, como presidente, essa altura de todos os que me antecederam, é colaborar para as administrações que virão. Porque o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, não pertence aos que presidiram, não pertence a ninguém, pertence ao povo potiguar. Para ele trabalhei, para ele eu e minha equipe fizemos o possível, e quando não foi possível, fizemos o melhor. Como Paulo de Tarso, combati o bom combate, mas não acabei a carreira. Agora trago também a adquirida experiência, a fé e a força de sempre ajudar no seu esforço, presidente João Rebouças. Eu, assim, como os demais colegas magistrados e servidores, estaremos ao seu lado para combater os bons combates
que os tempos exigirão do Poder Judiciário. A sua capacidade e a vontade de realizar. Acrescento o conhecimento que sei de Vossa Excelência, como estando. Por isso, tenho certeza que bons resultados virão. Boa sorte, presidente João Rebouças, e conte sempre comigo. Muito obrigado a todos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte registra e agradece a presença de Sua Excelência o senhor desembargador Romão, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o excelentíssimo senhor general de brigada Cidrião, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, Sua Excelência o senhor vice-governador do Estado, Antenor Roberto, Sua Excelência a senhora secretária de Estado da Justiça, Armelle Brenan, Sua Excelência o senhor deputado estadual Souza, Sua Excelência a senhora deputada estadual Márcia Maia, Sua Excelência a senhora presidente da Câmara dos Vereadores do município de Mossoró, vereadora Isabel Montenegro, Sua Excelência o senhor prefeito da cidade de Pau dos Ferros, Leonardo Rigo, Sua Excelência o senhor prefeito da cidade de Parnamirim, Rossano Taveira Cunha, Sua Excelência a senhora prefeita do município de Alexandria, Jeane Ferreira, o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor José Daniel Diniz, o senhor presidente da Alejurne, professor Lúcio Teixeira, magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professor Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto, excelentíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte, Ricarte César Coelho, Sua Excelência o senhor procurador de Justiça e corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Anísio Marinho Neto. Senhoras e senhores, neste momento, convido Sua Excelência o senhor desembargador João Batista Rodrigues Rebouças para prestar o compromisso regimental e tomar posse no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Solicitamos à Corte de Justiça e a toda a Assembleia a gentileza de ficarem de pé para o presente compromisso. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente os deveres e as atribuições do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições, as leis, o seu regimento interno e as decisões da Justiça. Neste momento, o senhor redator judiciário fará a leitura do termo de compromisso de posse. Promessa legal que faz o excelentíssimo senhor desembargador João Batista Rodrigues Rebouças no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Aos 7 dias do mês de janeiro de 2019, nesta cidade do Natal, no Centro de Convenções da capital, presentes em número legal os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo assinados, foi pelo Tribunal aceita a promessa legal do excelentíssimo senhor desembargador João Batista Rodrigues Rebouças de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de presidente, para o qual foi eleito em sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 31 de outubro de 2018, do que, para constar, eu, Márcio Alexandre Cosme Gonçalves, redator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pelo desembargador promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte o desembargador João Batista Rodrigues Rebouças. Convido a tomar assento na cadeira de presidente desta Corte de Justiça. Neste momento, convido Sua Excelência o senhor desembargador Virgílio Fernandes de Macedo Júnior para prestar o compromisso legal e tomar assento no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Prometo, sobre a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente os deveres e as atribuições do cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições, as leis, o seu regimento interno e as decisões da Justiça.
Convidamos o redator judiciário para ler o termo de compromisso de posse. Promessa legal que faz o excelentíssimo desembargador Vigílio Fernandes de Macedo Júnior, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de janeiro de 2019, nesta cidade natal, no Centro de Convenções da capital, presentes em número legal os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo assinados, foi pelo tribunal aceita a promessa legal do excelentíssimo senhor desembargador Vigílio Fernandes de Macedo Júnior de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de vice-presidente, para o qual foi eleito em sessão ordinária do Tribunal Pleno, dia 31 de outubro de 2018, do que, para constar, eu, Márcio Alexandre Cosme Gonçalves, relator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pelo desembargador promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Claro, empossado no cargo de vice-presidente desta Corte de Justiça, o desembargador Vigílio Fernandes de Macedo Júnior. E, neste momento, convidamos Sua Excelência o senhor desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho para prestar o compromisso regimental e tomar posse no cargo de Corregedor-Geral de Justiça. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente os deveres e as atribuições do cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir as constituições, as leis, o seu regimento interno e as decisões da Justiça. Neste momento, o redator judiciário fará a leitura do termo de compromisso de posse. Promessa legal que faz o excelentíssimo desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho, no cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de janeiro de 2019, nesta cidade do Natal, no Centro de Convenções da capital, presente em número legal os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo assinados, foi pelo tribunal aceita a promessa legal do excelentíssimo senhor desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de Corregedor-Geral, para o qual foi eleito em sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 31 de outubro de 2018, do que, para constar, eu, Márcio Alexandre Cosme Gonçalves, relator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pelo desembargador promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal do Rio Grande do Norte o eminente desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho. Senhoras e senhores, para falar em nome do Tribunal de Justiça e saudar os novos dirigentes desta egrégia corte, com a palavra Sua Excelência o senhor desembargador Cornélio Alves Neto. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar as autoridades que compõem a mesa, todas já nominadas, na pessoa do ministro Dias Toffoli, que abrilhanta e prestigia esta solenidade. O ministro tem demonstrado ser um magistrado que se integra com a classe dos magistrados, que tem o diálogo como um componente para resolver os problemas e que também veste a camisa do Poder Judiciário. Vossa Excelência terá muitas missões pela frente, dentre elas a de harmonizar os poderes da República e também de procurar melhorar a imagem do Poder Judiciário, que encontra-se um pouco arranhada com a sociedade, não podemos negar. E certamente Vossa Excelência fará isso muito bem. Muito obrigado, ministro, por ter comparecido a esta solenidade. Demais autoridades presentes, colegas magistrados, meus senhores e minhas senhoras. Recebi desembargador Expedito Ferreira, presidente que ora se despede, a honrosa missão de fazer a saudação aos novos dirigentes desta Corte. Desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, o presidente eleito, Vigílio Fernandes Júnior, vice-presidente, e Amaury Moura Sobrinho, Corregedor-Geral de Justiça. E gostaria de externar, primeiramente, a minha profunda alegria em representar meus pares neste ato. O tratamento que recebi de desembargadores empossados, antes e depois da minha recente chegada a esta Corte, fez com que eu superasse a surpresa do convite e o peso da responsabilidade em aceitá-lo e assumisse com muita honra o papel de transmitir a presente mensagem nesta importante solenidade. Digo surpresa do convite por ser o desembargador há menos tempo no tribunal
e principalmente diante da existência de colegas bem mais agraciados com o dom da oratória do que eu, o que torna a tarefa mais gratificante quanto árdua. Perante uma plateia tão digna, repleta de mestre da palavra, digo logo que serei breve e direto, sem palavras rebuscadas, fiel ao meu estilo e até por ser adepto da duração razoável do discurso. Também ciente que os protagonistas da noite serão os empossados e o discurso esperado é o do presidente, não o meu. Feitas essas ponderações iniciais, seria impossível ser breve, como prometi, caso me aventurasse a elencar as inúmeras realizações individuais dos empossados, ou fazer considerações sobre os títulos e carreira dos eminentes desembargadores João Rebouças, Vigílio Macedo e Amorim Moura Sobrinho. Tenho a convicção que acredito ser compartilhada pelos aqui presentes, quanto à necessidade de se discorrer sobre os dados curriculares de figuras tão proeminentes da sociedade potiguar, todos reconhecidos pelo êxito, admiração e retidão em suas carreiras de doutrinadores, mestres e, sobretudo, magistrados. Em vista dessa necessidade, e para cumprir a missão de ser breve, deixo de exaltar a biografia dos novos embargadores empassados, para, ao revés, manifestar as minhas impressões pessoais sobre os mesmos. Os embargadores João Batista Rodrigues Rebouças, Vigílio Fernandes Macedo Júnior e Amorim Moura Sobrinho têm características comuns. São homens simples e tementes a Deus. Cultivam bons hábitos, dentre eles valorizar a família e cultivar as amizades. São magistrados há anos e todos foram lotados em vara da Fazenda Pública nesta capital, onde criaram fortes laços de amizade que permanece estreito até hoje, formando, por assim dizer, uma irmandade, o que certamente facilitará as atividades de planejamento, organização, direção e controle dos órgãos envolvidos, visando o aprimoramento e o crescimento da instituição. Todos eles são de bom trato e têm os traços do dinamismo, da serenidade, da seriedade, do equilíbrio, segurança, competência e honram o nosso poder judiciário. Eles têm as 4 características que um magistrado deve possuir, segundo Sócrates: escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir com imparcialidade. São magistrados testados e aprovados nos seus ofícios, e por quem nós temos o maior respeito e admiração. Por isso, a nossa certeza de que muito bem conduzirão este tribunal pelo próximo biênio. E, diante da certeza que tenho do bom trabalho, presto de logo o meu apoio incondicional. Mas é certo que terão também enormes desafios pela frente, e para enfrentá-los precisarão de paciência, perseverança, firmeza, sensibilidade e criatividade, o que não faltam aos novos dirigentes. Todos nós sabemos que o Estado do Rio Grande do Norte atravessa grave crise financeira e fiscal, de variadas matizes, impactos complexos e deletérios, exigindo do Poder Judiciário uma postura ainda mais colaborativa para a construção de soluções definitivas há tanto tempo esperadas. A assunção dos embargadores João Rebouças, Vigílio Fernandes e Amorim Moura Sobrinho na direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não poderia vir em momento mais oportuno, pois igualmente se renovam os dirigentes dos poderes executivo e legislativo. Rememoro oportunamente os discursos proferidos há poucos dias, quando da posse da excelentíssima senhora governadora Fátima Bezerra, por esta e pelo excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, todos aqui presentes. Disse a governadora, naquela ocasião, com absoluta razão, no meu entender, que não é hora de governar olhando para o retrovisor. Com efeito, de nada adianta o conhecimento da realidade sem as ações necessárias para alterá-la. O deputado Ezequiel Ferreira, por sua vez, ressaltou a necessidade de superar divergências políticas e ideológicas, a fim de que haja a união de esforços e compartilhamento de responsabilidade entre todos os poderes e entes que dirigem e podem alterar os destinos do nosso Estado. A advertência do presidente da Casa Legislativa é por demais pertinente. A presente crise não está simplesmente batendo em nossa porta, mas sim completamente instalada nos interiores das nossas casas. Tenho certeza que o deputado João Rebouças, Vigílio Macedo
e Amaury Moura Sobrinho, à frente do nosso tribunal, serão um parceiro na recuperação do Rio Grande do Norte, estado que me adotou e para o qual há anos eu tenho trabalhado e vivido. O que sempre espero de um magistrado, seja no exercício da atividade judicante, seja no desempenho das funções administrativas de direção, é a obstinação para solucionar conflitos e edificar ponte entre os entendimentos divergentes. E, neste particular, estou absolutamente tranquilo, pois, mesmo ciente dos grandes obstáculos, vejo as pessoas dos empossados em espírito de abertura, diálogo e perseverança necessária à empreitada. Reafirmo, pois, minha convicção de que os eminentes desembargadores, olhem passados, estão à altura de grandiosos desafios que irão enfrentar e que, daqui a 2 anos, estaremos comemorando os feitos da gestão que hoje se inicia. Assim, em meu nome e em nome de meus pares, caros amigos João Rebouças, Vigílio Fernandes e Amaury Moura, recebam os meus votos de sucesso e plenas realizações nas novas atribuições. E aos colegas e amigos embargadores Expedito Ferreira, Gilson Barbosa e Maria Zeneide Bezerra, integrantes da administração, que ora se despede, o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho realizado. Esperando ter sido suficientemente breve, finalizo com as sábias palavras de Padre Antônio Vieira. Nós somos o que fazemos. O que não se faz, não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias que não fazemos, apenas duramos. Muito obrigado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte registra e agradece a presença. A senhora presidente da ANOREG Rio Grande do Norte, Maria Lúcia Van Fontes, do excelentíssimo senhor juiz federal Ivan Lira de Carvalho, sua excelência o senhor deputado federal Beto Rosado, sua excelência a senhora juíza Maria Rita, diretora da Associação de Juízes e Desembargadores Aposentados, sua excelência a senhora desembargadora aposentada Célia Smith, sua excelência o senhor presidente da Associação dos Magistrados do Estado das Alagoas, Dr. Ney Alcântara, o senhor superintendente da Agência Brasileira de Inteligência no Rio Grande do Norte, Dr. Herman Coelho, sua excelência o senhor juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira, sua excelência o senhor juiz federal Dr. Magnus Delgado, o senhor diretor da ANOREG Francisco Araújo Fernandes, o senhor ouvidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Kennedy Diógenes, o senhor vereador de Natal Cícero Martins, senhora delegada-geral da Polícia Civil, doutora Ana Cláudia Saraiva Gomes, desembargador, sua excelência o senhor desembargador aposentado Dúbio Ferreira Cosme, sua excelência o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira, o senhor vice-delegado da ADESG, doutor José Maria de Brito Freitas, a senhora procuradora de Justiça aposentada e presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, doutora Zélia Madruga, o senhor cônsul honorário da Noruega, Gutenberg Tinoco, e o senhor vereador Felipe Alves. Senhoras e senhores, nós ouviremos neste momento a palavra da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do senhor presidente da Seccional do Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros Filho. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Rebouças, excelentíssima senhora governadora do Estado, Fátima Bezerra, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, excelentíssimo senhor deputado Ezequiel Ferreira de Souza, presidente do Poder Legislativo Estadual, em nome de quem saúdo todas as autoridades que compõem a mesa, excelentíssimo senhor advogado e professor Edgar Smith Filho, em nome de quem saúdo todos os presentes a este ilustre ato. Honrado com a oportunidade dada aos advogados potiguares para fazer esta saudação aos novos dirigentes que assumem a relevante missão de conduzir esta egrégia Corte Estadual, neste momento desafiador que a sociedade brasileira está atravessando, destaco a premente necessidade de união de tantos quantos são atores nas lides judiciárias, tais como a magistratura, o Ministério Público e a advocacia, todos igualmente indispensáveis ao atendimento do comando constitucional de contraditório e ampla defesa, sem o que não se fará a boa aplicação da justiça aos cidadãos.
O foco de toda a atuação do Judiciário não pode ser outro senão os jurisdicionados. A eles, nos limites da ordem democrática, é que cada um destes atores, com independência institucional, senso de colaboração e diálogo, perseverando no enfrentamento das dificuldades, devem focar seus esforços e dirigir seus atos e atitudes com o que se fará o melhor para a sociedade. Registro desde já, com o testemunho e a experiência acumulado nos meus 32 anos de militância nesta Justiça Estadual, os esforços da gestão que se encerra, capitaneada pelo desembargador Expedito Ferreira, de melhoria dos serviços prestados aos jurisdicionados, especialmente através da modernização da estrutura para o trâmite dos processos eletrônicos, a agilização do acesso dos advogados aos processos que tramitam no PJE e ao recém-noticiado alvará eletrônico, implantado a partir desta data. Devendo ser destacado também a determinação da Corregedoria, por ato da desembargadora Zeneide Bezerra, para que os magistrados atendessem aos advogados em seus gabinetes, sem obstáculos que aqui e acolá estavam sendo erigidos. Agora, quando se inicia nova gestão, anseiam os cidadãos do Rio Grande do Norte que haja uma união de todos, visando modernizar e democratizar a aplicação da justiça, obtendo a solução dos conflitos submetidos ao julgamento dos tribunais em tempo hábil, para que as partes envolvidas não sofram um duplo prejuízo, o decorrente da divergência entre elas e o da demora persistente para o trânsito em julgado da demanda. Ademais, tem os advogados do Rio Grande do Norte a consciência de que a complexidade do momento, com a exacerbação dos anseios populares, limitação drástica de recursos públicos, radicalização do debate político e a crise de autoridade enfrentada nos diversos sítios da convivência social, tais como na família, na escola, nos templos religiosos e também nas autoridades públicas, inclusive as deste Poder Judiciário, requerem medidas firmes e equilibradas, nem sempre acatadas sem resistência por alguns setores de nossa sociedade, mas de imprescindível necessidade de aplicação neste momento complexo. Esta situação de enfrentamento, entretanto, não pode dar margem a desvios da rota constitucional, como a criminalização da advocacia, verificada em episódicas tentativas de envolver os advogados nas investigações em curso contra seus clientes, sem respeito às garantias de sigilo profissional da atividade advocatícia, pois não há justiça sem a participação plena e livre dos advogados. É importante enaltecer a vontade de contribuir, que causou a aceitação da desafiadora missão da cada um dos que, como vossas excelências, que hoje são empossados neste Tribunal de Justiça, bem como dos que exercem liderança nos diferentes vértices das instituições que formam a ordem democrática da República Brasileira, missão esta de conduzir a travessia neste momento complexo e relevante para todos os cidadãos brasileiros, sendo esta tarefa imbuída de forte dose de perseverança e grandeza. É dever de todos nós defender a boa aplicação dos princípios constitucionais, buscando a harmonia do convívio social, relevo maior da democracia que se constrói neste país a cada dia, desde o festejado outubro de 1988, vetor da caminhada de todos os cidadãos brasileiros com liberdade e respeito aos seus direitos próprios e de terceiros. Certo é, senhor desembargador João Rebouças, que a solução não virá de pessoa isolada ou de instituição isolada. Há que se unir forças de todos em favor da sociedade democrática, em favor da prestação de um serviço de excelência aos jurisdicionados. Os advogados potiguares, por seu presidente da ordem, apresentam sua disposição de diálogo e colaboração, acreditando que, havendo aplicação de recursos e esforços no foco do melhor resultado para os jurisdicionados e a cidadania, acompanhado de um melhor aparato de transparência sobre a gestão, estaremos daqui a 2 anos enaltecendo os proveitosos resultados alcançados. Saudando, pois, os aqui empossados como dirigentes deste tribunal,
de Justiça, desembargadores João Rebouças, Vigílio Fernandes e Amaury Sobrinho, reitero as boas-vindas com atitude de colaboração por parte da advocacia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos a palavra de Sua Excelência o senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Boa noite a todas e todos. Eu vou ser bastante econômico na minha fala, e o próprio Procurador-Geral de Justiça acabou agora há pouco de abdicar de falar, exatamente para que nós possamos ouvir o novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, querido amigo, desembargador João Rebouças. Mas cumprimento o senhor presidente João Rebouças, senhora governadora Fátima, com desejo de sucesso, Vossa Excelência que acaba de assumir esse desafio de gerir aqui o Estado, e vejo e fico feliz de ver essa harmonia entre os poderes aqui. A sua presença também honra o Judiciário, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel, e na pessoa dos 3 chefes de poder do Estado do Rio Grande do Norte, cumprimentar a todos. Fiz questão de estar aqui hoje presente, em primeiro lugar, para exatamente estar aqui cumprimentando a gestão que se despede, especialmente o senhor presidente, o Expedito, o desembargador Expedito, e também a querida desembargadora Zeneide, da Corregedoria. Como foi mostrado no vídeo aí, foram muitas as ações, e dentre elas uma especial, que é o projeto do PJE, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça. E saiba, desembargador Rebouças, que estaremos lá no Conselho Nacional de Justiça, dando todo o apoio necessário para esta informatização de todo o Judiciário do Rio Grande do Norte e dando continuidade a esse trabalho. Então, meus cumprimentos à gestão que se finda, meus desejos de sucesso ao desembargador João, ao desembargador Vigílio, ao desembargador Amaury, e dizer que nós temos a certeza de que o Judiciário, estando unido, é garantia do Estado Democrático de Direito. Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Vossa Excelência que lembrou agora a própria Constituição de 88, que completou no ano passado seus 30 anos, o Judiciário é, sem dúvida nenhuma, esse esteio que garante o Estado Democrático de Direito e é fundamental para que os direitos e garantias dos cidadãos sejam respeitados. A cidadania pode ter certeza que o Poder Judiciário Nacional estará sempre atuante para exatamente levar às pessoas os seus direitos. É por isso também que gostaria aqui de registrar a presença de tantas autoridades. Presidente João Rebouças, eu estou absolutamente impressionado. Tantas pessoas mostrando exatamente este carinho que se tem pelo Poder Judiciário, mas também não menos carinho pela pessoa de Vossa Excelência e dos novos dirigentes deste tribunal. Vejo aqui tantas pessoas queridas, os queridos colegas do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, o nosso querido Luiz Alberto, o nosso querido Marcelo Navarro, vou falar pelos primeiros nomes, porque são aqui da casa, nosso senador Garibaldi, né, senador? Tantas lutas lá em Brasília, que travamos em conjunto, desde o passado, quando eu era subchefe, depois advogado-geral da União. Vossa Excelência sempre honrou muito o Estado do Rio Grande do Norte, fica aqui também os nossos cumprimentos a Vossa Excelência. E dizer, então, rapidamente, desembargador João Rebouças, que Vossa Excelência e a Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pode ter certeza de contar com o nosso apoio, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Conselho Nacional de Justiça, para exatamente levar a justiça mais perto do cidadão, mais perto do povo, mais perto da sociedade, num trabalho exatamente de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Seja muito feliz, Vossa Excelência, com os seus pares, com os seus colegas, com os seus familiares e tantos amigos aqui presentes, povo da sua cidade que veio aí e que está aí todo feliz e alegre de ter um filho
da sua terra aqui presidindo um dos poderes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Seja muito feliz, muito sucesso, felicidades, que Deus a proteja e abençoe a sua gestão. O Tribunal de Justiça registra e agradece a presença dos deputado federal eleito Benes Leocádio, o deputado estadual eleito Coronel Azevedo, do senhor vereador de Natal, Sueldo Medeiros. Senhoras e senhores, nós ouviremos neste momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador João Batista Rodrigues Rebouças. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssima senhora governadora do Estado, Fátima Bezerra, excelentíssimo senhor deputado, presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, ministros Luiz Alberto e Marcelo Navarro do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem peço permissão para cumprimentar todas as autoridades que foram nominadas e as não nominadas pelo cerimonial que estão aqui presentes. Distinto auditório, neste ano em que completarei 40 anos de serviço público, dos quais 34 dedicados à magistratura, assumo com honra, felicidade e gratidão a presidência de um tribunal que, por seu turno, completará 127 anos de existência. Terei apenas 2 anos para fazer valer a confiança depositada pelos meus eminentes pares. É muito pouco, mas isso não me abala porque existe um problema que caminha eternamente ligado ao conceito de justiça. Esse problema tem nome certo. Chama-se tempo. Em um mundo cada vez mais rápido e instantâneo, a justiça precisa se reinventar em termos de atendimento, sob pena de sofrer a mais triste das penalidades, a indiferença. Procurarei, portanto, enfrentar esse desafio mirando de forma precisa e pontual na nossa atividade fim, com uma prestação jurisdicional célere, com respostas tão rápidas quanto precisas, sempre em prol do povo potiguar. Para tanto, espero que minha experiência de vida possa contribuir nessa jornada administrativa, sem descurar, porém, no olhar confiante para o futuro. Conheço os pormenores deste imenso tabuleiro no qual jogarei a partida de xadrez mais importante da minha carreira. Já fui ajudante de cartório, escriturário, escrivão substituto e titular, empregado da Caixa Econômica Federal, advogado, juiz de e do interior, juiz da capital, desembargador e, finalmente, estou presidente. Que Deus me ilumine no desejo de impor um xeque-mate no nosso adversário, que é a morosidade jurisdicional. Por isso, senhoras e senhores, não abrirei mão um segundo e suplico o apoio de todos, principalmente dos meus estimados pares, dos juízes e servidores do Poder Judiciário, para fortalecer o tripé de sustentação que formatará, desde os primeiros momentos desta minha jornada, a prática cotidiana da nossa administração. Transparência, produtividade e efetividade jurisdicional. Não será tarefa fácil, em face da excelente atuação do desembargador Expedito Ferreira e sua valorosa equipe, assim como dos que lhe antecederam, mas tenho firme convicção que o objetivo será alcançado e, por isso, pretendo compartilhar essa tarefa com todos. Entendo como primordial o uso cada vez mais intenso de toda e qualquer nova tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial, que possa otimizar e agilizar todos os serviços setoriais da nossa máquina judiciária. É inconcebível que tais facilidades não sejam utilizadas, de forma a permitir que o lado humano possa se revelar em toda a sua grandeza e plenitude. Sim, senhoras e senhores, sonho e lutarei por um tribunal 100% digital, porém também 100% humano. Decidir o destino dos seus semelhantes, sendo apenas mais um deles e com todos os defeitos inerentes a esta condição, é tarefa difícil e complexa para o magistrado. O juiz precisa de paz para decidir, e não existe paz com prateleiras inundadas de feitos que não tramitam. É fundamental, portanto, que os atos preparatórios e paralelos que envolvem cada decisão judicial sejam rápidos, simples e sem burocracia,
E, para isso, as inovações tecnológicas são cruciais. Não podemos mais aceitar que o processo mate sempre, por aborto, a decisão. O pensamento decisório do juiz é a razão de ser do processo, não o contrário. Não é mais aceitável a morosidade, o retrabalho, a redundância, que são péssimas práticas enraizadas pelo tempo e que não tem mais razão de existir. Juízes é que somos, tratemos de decidir. A valorização e capacitação profissional do nosso guerreiro corpo de magistrados e servidores será uma constante em nossa administração. Reconheço as dificuldades, especialmente a carência de recursos humanos, com especial destaque para a primeira instância. A primeira, o próprio nome já diz tudo, e mais importante, trincheira na guerra contra as injustiças. Procurarei de todas as formas combater este déficit que muito me preocupa. Vejo o anseio e preocupação dos juízes, advogados privados e públicos e dos servidores, e principalmente o desapontamento do jurisdicionado, o que mais me entristece. Farei de tudo ao meu alcance para reverter este quadro, sempre focado, como já dito, na nossa atividade fim, entregar justiça de forma rápida e eficaz. Não tenho dúvidas que terei, na sadia perseguição deste objetivo, o apoio vigilante e sereno do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública Estadual e das diversas procuradorias, entidades vitais para o funcionamento da Justiça, e que contam desde já não apenas com o meu agradecimento, sobretudo com o meu compromisso de portas sempre abertas para o diálogo amigo, portanto, para críticas e sugestões que possam otimizar a administração judiciária como um todo, focando sempre e sempre no cidadão. Aproveito este momento solene para reafirmar meu objetivo de fazer mais com menos, o que significa, além da permanente contenção de despesas, trabalhar de forma mais inteligente, aumentar a produtividade sem que para isso seja necessário aumentar o esforço ao nível sustentável, focar o tempo em atividades que possam otimizar não somente os resultados, mas também simplificar o caminho percorrido para atingir estes resultados. Nesse sentido, posso assegurar da convivência harmoniosa com os demais poderes, hoje aqui representados, o Executivo pela governadora Fátima Bezerra e o Legislativo pelo presidente Ezequiel Ferreira, que além de representantes constitucionais desses poderes, são meus amigos pessoais. E com certeza serão parceiros do Poder Judiciário nessa missão que hoje tem início. Antes de terminar, não poderia deixar de registrar, enaltecer e agradecer com o coração e a emoção, de forma pessoal e institucional, a presença e as palavras do eminente ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que engrandece e fortalece o Poder Judiciário brasileiro. Presidente, me sinto imensamente honrado com a vossa presença. Muito obrigado mesmo, de coração. Também agradeço as elogiosas palavras do eminente e valioso desembargador Cornélio Alves Neto, que falou em nome do Tribunal de Justiça. Do doutor Aldo Medeiros Filho, igualmente amigo e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Norte. Bem assim, a todos aqueles que contribuíram, direta e indiretamente, nesta caminhada de quase 40 anos de serviço público. Não nomearei todos, porque, pois, posso ser ingrato, ainda que por esquecimento involuntário, e a ingratidão é o câncer da alma. Mas a todos que participaram desta peregrinação ao nosso lado, como os colegas magistrados, servidores, familiares e amigos e conterrâneos da nossa querida Areia Branca, agradeço pelo incentivo e pelas críticas, pois não somos perfeitos. Tenho repetido que as adversidades só nos fazem crescer e amadurecer. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Se estou afirmando e prometendo que a grande luta na minha administração será contra o tempo, contra a ineficiência, contra a burocracia e contra as práticas seculares ultrapassadas que entravam e fossilizam o judiciário, então, por coerência lógica, não posso nem devo me alongar neste discurso. É tempo de falar menos e agir mais. Agradeço a presença de todos e rogo a Deus Todo-Poderoso que nos proteja, nos guie e nos ilumine. E finalizo com a belíssima oração de Ivan Lins, na sua Bandeira do Divino,
quando pede ao Pai misericordioso, abro aspas, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre e que a justiça sobreviva. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Declaro encerrada esta sessão solene e agradeço a presença de todos.